Amado- Amados irmãos, quero apresentar aqui o meu primeiro livro impresso, que tem o título 14 Experiências Sobrenaturais, um Homem, um Deus e Nenhum Segredo. Meu nome é Bruce Marques, sou presbítero da Casa do Senhor, congrego aqui na Igreja Ministério Leão de Israel, Estrada dos Palmares 3119, Santa Cruz, Rio de Janeiro, Brasil. Pastor presidente Luiz Carlos. Irmãos, eu não tenho curso de teologia, não sou bacharel em teologia, não tenho curso médio em teologia, não tenho curso básico em teologia, mas eu recebi um dom de Deus através de profecia, quando eu ainda era mais jovem na igreja, que eu iria ser um pregador da palavra do Senhor, que eu teria que comer a palavra do Senhor, que Deus iria me fazer um pregador da palavra do Senhor. Pois bem, na verdade, não assim, quem quer ter ninguém é obrigado a ter um diploma na parede, ninguém é obrigado. Mas acredito que nós temos a obrigação de buscar o conhecimento, a leitura, nos aprofundar. Isso aí nós temos essa obrigação, entre aspas, né? É igual quando eu vejo o show do Milhão, né? Eu gosto de acompanhar, ver as perguntas, as respostas, acho muito interessante. E às vezes a gente vê pessoas que perdem a oportunidade de ganhar uma bênção financeira porque simplesmente não tem conhecimento nenhum. Mas não é porque teria que ter um diploma, não necessariamente, ninguém é obrigado a ter um diploma, mas o conhecimento está à disposição de todos, né? Você pode encontrar conhecimento em jornais, revistas, livros, Bíblia. Paulo disse: acabei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. E ele disse: passa lá na casa de Carpo, traz para mim os livros, né? Traz a capa, principalmente os pergaminhos. Toma Marcos contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então, necessariamente, nós precisamos dar valor ao conhecimento. Eu, particularmente, a maneira de pregar, eu gosto muito de receber a inspiração do Espírito Santo. E depois eu vou confirmar na Bíblia, e se eu precisar de ajuda de algum livro, eu vou recorrer a algum livro ou algum dicionário bíblico para ter certeza daquilo que a gente está falando. Então, estou feliz por esse livro. Tem outros temas também, tenho mais 2 e-books lá na Amazon, tenho ainda uns 5 temas para escrever ainda, mas esse aqui são experiências que eu tive ao longo de 20 anos. Eu passei por 20 anos de muitas provações, ainda passo até hoje, mas deserto mesmo, aquele deserto, escassez, provações. Eu pensei até que ia durar 7 anos, mas não durou. Meu deserto foi 20 anos. Eu sei que é prova, eu sei que é não ter nada para comer, não ter dinheiro, não ter saída, entendeu? Já passei por isso mais centenas de vezes. Eu sei que é estar sem saída, só mesmo olhar para o céu e esperar só em Deus, esperar que Deus envie o socorro, Deus toque em alguém, que Deus de alguma maneira abra a porta, entendeu? Eu sei o que é isso. Eu posso dizer como o apóstolo Paulo: eu não tenho do que me gloriar, a não ser nas minhas próprias fraquezas. E aqui eu quero apresentar aqui para os irmãos, fazer um breve comentário, que tenho a minha dedicatória, e quero ressaltar que quem foi a minha mentora, que me incentivou a começar a escrever livros, na verdade, não foi minha mãe, não foi meu pai, não foi nenhum irmão meu, não foi o meu pastor,
não foi minha esposa, não foi meus filhos, não foi ninguém dos meus parentes. Foi uma mulher de Deus, missionária, Sônia, esposa do pastor Luiz, na igreja a qual eu congrego há uns 10 anos atrás, mais ou menos, 8. Eu dei um culto de ação de graças e ali ela, ouvindo os meus testemunhos, porque foram muitos livramentos, eu ainda tenho esse para escrever. Tantos livramentos, um homem, um Deus, nenhum segredo. Dá para fazer uma série, né? Então, muitos livramentos, e Deus me cobrou um culto, e conforme eu contava os testemunhos, no final ela chegou para mim e disse: poxa, você poderia escrever um livro. E aquilo ficou na minha mente, marcou a minha mente. Eu comecei a escrever, e graças a Deus, sem ter nenhum tipo de diploma, tudo mesmo dado por Deus, né? Tudo vindo do alto. Está aqui. Esse aqui eu dediquei à minha esposa, Luciana, e meus filhos, Samuel Bruce e Samila Bruce. Mas vai ter um livro que eu vou dedicar a meus pais e vai ter um livro que eu vou dedicar à minha pastora, missionária irmã Sônia. Eu vou escrever esse livro. Aliás, já está escrito. Só preciso publicar, só preciso digitar e publicar. Pois bem, aqui nós temos sumário, título, dedicatória, introdução. Aqui nós temos o mover das estrelas, tem aqui um reflexo. O mover das estrelas, uma sombra, né? O mover das estrelas foi quando eu pedia um sinal a Deus, quando eu ainda estava desviado, voltando do baile funk. Fala: Senhor, se tu está me ouvindo, me dá um sinal. Aí a estrela cadente riscou o céu na hora, na minha frente, de madrugada. Eu sozinho, voltando, andando, que eu voltava antes de o baile acabar, voltava sozinho. E depois eu falava: Senhor, se isso não foi uma coincidência, risca o céu de novo para mim. E Deus riscava o céu. Isso aí eu conto aqui. Isso aconteceu por 3 vezes no mesmo dia, e depois aconteceu mais umas 5 vezes e nunca mais aconteceu. Também, aí é demais também, né? Fogueira sensível, foi quando eu ficava até altas horas da noite, lendo a Bíblia, sozinho no meu quintal. E uma experiência que eu tive, onde uma fogueira veio se aproximando de mim pelas minhas costas. Eu temi, isso eu conto aqui também. A experiência quando as portas estavam fechadas, quando Deus abre a janela. Deus não abriu a porta, Deus abriu a janela. Eu conto essa experiência. Eu saí do meu corpo, me assentei na cama, eu vi uma janela se desmanchando na minha frente. No dia seguinte, 3 telefones tocou, 3 empresas diferentes me chamando para trabalhar. Quando Deus abre a janela, o disco voador de água foi uma experiência também tremenda, extraordinária, né? Eu detalho isso aqui no livro. O anjo gigante, eu vi dentro da igreja, a cintura do anjo batia no teto da igreja, no culto pentecostal de libertação, um casal da Bahia pregando, foi algo extraordinário, tremendo. Então isso aqui, irmãos, foi experiências na qual eu vivi. Isso aqui é experiência. 20 anos de duras provações, muita lágrima, muito sofrimento, muito jejum, muito choro, muito aperto, muitas vezes sem saída, algo tremendo. Uma visão do inferno. Eu era muito mulherengo, prostituto. Para Deus me tirar da prostituição, Deus me deu muitas experiências, laços de morte que Deus cortou. Deus me dava sonho, eu morto na casa das mulheres que eu tinha relacionamento, entendeu? E aqui eu vi um compartimento do inferno. Aqui eu conto em detalhes o local para onde vai os prostitutos e os adultos. É um lugar tenebroso. As águas do Rio de Deus, uma experiência na qual fui curado após uma traição. Deus me mostrou as águas do seu rio, algo extraordinário, uma alegria que não tem comparação. Só vou sentir essa alegria quando eu chegar no céu. Não existe uma alegria assim incomparável que eu senti. Fiquei como uma criança, um dia após eu estar chorando de dor, ferido. No dia seguinte eu estava com uma alegria incomparável.
inexplicável. Voando em alto mar, outra experiência, a qual já estive sem saída financeiramente. Deus me deu um sonho de revelação, algo tremendo. Uma visita do diabo, essa aqui foi tremendo. Uma visita do diabo, o diabo pulou em cima de mim, literalmente. O demônio pulou em cima de mim. Quando eu fui sentir um calor no quarto, era frio, não podia ligar o ventilador, fui para a sala, deitei. Quando me deitei, o diabo pulou em cima de mim, me prendeu, eu clamei o sangue. Foi uma batalha espiritual terrível. Eu explico o porquê que ele se manifestou assim, o que ele falou comigo, entendeu? O toque do anjo, o dia que o anjo me tocou, eu estava indo para mais um dia de aperto, sem ter R$1 no bolso. Acordei e falei, vou orar. E quando eu cheguei na beira do local que eu tinha que entrar, no mato, para orar, na campina, no pasto, eu senti um desânimo profundo. Eu falei, não, eu vou voltar daqui mesmo. Num lugar deserto, o anjo me empurrou literalmente para frente. Me empurrou com a mão, como um homem empurra o outro homem com a mão para frente, um salavanco para frente. Eu explico isso aqui, eu conto isso aqui. O espírito que produz pesadelo, já falei isso aqui, torno a falar. 95% dos pesadelos que as pessoas têm, sonhos ruins, né? Ruins. Isso é fabricado por um demônio, um espírito maligno. Deus já me mostrou 4 vezes esse espírito, o formato que ele tem. O bramido do leão, uma experiência que eu tive com a minha esposa e meu filho, uma perseguição que meu filho sofria, esse demônio se manifestava até acho que os 4 anos do meu filho, de idade, meu filho Samuel, que hoje tem 16, ele se manifestava meia-noite ou 6 horas da manhã, pontualmente, durante anos, até que um dia, derrubador, tomou minha esposa no sapato de fogo, o anjo desceu e foi tremendo, mas a experiência é terrível, é tremendo isso aqui, tá? O fétido cheiro de espírito de obra maligna, eu conto essa experiência, o cheiro que eu sentia, uma vez que o demônio deu uma baforada de charuto na minha cara, literalmente dentro do banheiro, do box para fora, entendeu? O cheiro que acompanhava de borracha queimada, fortíssimo, só ficava num lugar dentro da minha casa, mesmo eu buscando, mesmo eu pregando, mesmo a gente se santificando, era uma perseguição terrível. Eu digo aqui, o dia que se dissipou e nunca mais se manifestou, e viajando no tempo, uma experiência que Deus me deu, porque Deus precisava me curar da nostalgia, das coisas do passado. Deus me colocou numa máquina do tempo. Ainda tem mais umas 6 que eu não escrevi aqui, entendeu? Que eu esqueci e me lembrei depois. Então são muitas experiências espirituais, muitas experiências, coisas tremendas, entendeu, irmãos? Então tá aqui, né? Se eu tivesse para vender barato para os irmãos, eu fosse fabricado no Brasil, eu venderia barato, mas está lá na Amazon. Quem quiser comprar em forma de e-book pode comprar, é barato para ler, para uma leitura muito boa, né? Uma leitura muito boa. E é isso aí, os irmãos me ajudem em oração, porque eu vou, em nome de Jesus, continuar aí escrevendo para a glória de Deus. Uma coisa que o Billy Graham falou antes de morrer, eu errei e não ter escrito mais do que pregado. Sabe por quê? Porque a leitura, irmãos, ela transforma. Amém? Fica na paz.